Nós nos movemos em direção agora à compreensão acerca do conservadorismo, partindo do pensamento de Edmund Burke. Para nós, o pensamento de Burke é muito caro e é muito precioso, pelo fato de que é em Edmund Burke que se instaura e se estabelece o conservadorismo na sua forma moderna. Não há como se compreender o espírito, a disposição e o pensamento conservador sem se compreender Burke e os seus próprios pensamentos. Nesse sentido, nós iniciaremos tratando da figura, da personagem, da pessoa de Burke. Burke, ele nasceu em 12 de janeiro de 1729, na cidade irlandesa de Dublin, vindo a falecer no Reino Unido, em Beaconsfield, em 1797. Era filho de mãe católica e de pai protestante, seu pai era anglicano. Fato esse muito importante para pensar na própria disposição de Burke, favorável ao catolicismo irlandês num período onde o protestantismo era majoritário. O seu ingresso na vida pública vai se dar em 1766, especificamente no parlamento, é quando ele se inicia a sua trajetória parlamentar, onde ele vai desempenhar a função por 29 anos. No seu contexto parlamentar, é importante pensarmos e compreendermos acerca dele, porque nos dá um enquadramento acerca daquilo que Burke estava enfrentando no seu período e até mesmo compreender essas estruturas nos dá um quadro maior do seu próprio contexto. Nesse contexto parlamentar, nós podemos dizer que naquele período nós não tínhamos as estruturas como concebemos hoje, na contemporaneidade, de liberalismo e conservadorismo, não ao menos na sua estrutura contemporânea. Mas a configuração naquele período, no século XVIII, onde Burke estava atuando enquanto parlamentar, por mais que não houvesse ainda liberalismo e conservadorismo, havia-se sim uma estrutura, facções parlamentares dentro do parlamento inglês, compostos por a ala Whig, que seriam posteriormente aqueles precursores do liberalismo, e a outra área mais conservadora chamada de Tories. O sentido de liberalismo naquele período, nós precisamos ressaltar aqui, não é o mesmo sentido do liberalismo econômico como compreendemos no dia de hoje. Esse liberalismo econômico da contemporaneidade, muitas das vezes, ele é fortemente criticado pelo conservadorismo liberal, principalmente quando esse tipo de liberalismo ele apresenta algum tipo de risco ao capital moral social, quando ele se coloca como adverso às instituições tradicionais e os valores da sociedade. Nós trataremos um pouco mais disso à frente. Mas é importante percebermos que dentro dessa estrutura parlamentar do século XVIII em que Burke está inserido, havia de fato essas duas facções, Whigs e Tories. Os Whigs sendo os precursores dos liberais e os Tories sendo os precursores do conservadorismo, ou da estrutura mais conservadora da sociedade inglesa. Os Whigs eles se identificavam com a ala mais progressista da aristocracia rural e a nova sociedade civil. E eles eram descritos na época pelo próprio Burke como sendo a alta nobreza, os grandes proprietários de terra, os opulentos mercadores industriais e até pequenos fazendeiros da classe média. É importante ressaltarmos aqui que Burke ele não era um Tory. Burke ele se identificava com a facção Whig. Ele se assentava nas fileiras Whig e o discurso dele, a sua maneira de se postar perante a sua facção era a respeito de uma defesa de um governo de minorias religiosas, conformado a uma tradição de liderança aristocrática do movimento reformista. Esse era o contexto onde Burke estava inserido. E ele, enquanto Whig, ele estava em contraposição a essa outra facção que tinha um viés de maior conservação no período, chamado, como disse, Tories. Eles, de fato, eram ou foram os precursores dos conservadores. E esses Tories, eles eram identificados com os interesses da grande aristocracia agrária. Era um partido considerado, na época, o Partido da Ordem, conhecido por sua reverência instintiva pelo que estava estabelecido, o respeito pelo governo e pela coroa, uma lealdade em face da Igreja da Inglaterra e um preconceito em prol do interesse agrário. Essa era a estrutura política que marca o contexto da carreira parlamentar de Edmund Burke.